Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo da doutrina dos Espíritos. Dando continuação ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, nos estudos sobre o livro de Allan Kardec, A Gênese, que é o quinto livro do seu Pentateuco. Chama-se A Gênese, ou seja, o princípio, o início, o começo. E muitas vezes, quando falamos que o Espiritismo é mais uma revelação de Deus à humanidade, muitas criaturas até que suspeitam e ignoram ao dizermos que o Espiritismo é uma revelação, mas é uma verdadeira revelação de Deus à humanidade. Como sabemos, a primeira revelação veio através de Moisés, o grande profeta. A segunda revelação, anunciada pelo próprio Moisés, quase 20 séculos antes, a segunda revelação, foi o cristianismo, personificado no próprio Cristo, ou seja, o Messias, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, que anunciou por sua vez a terceira revelação, o Consolador prometido, anunciado por ele próprio, para explicar, segundo as suas próprias palavras, o que ele não explicou naquela época, mostrando que o seu ensino ficou incompleto, mas se completaria através do Consolador, que ele pediria ao Pai Celestial que o enviasse à Terra para complementar o seu ensino. E foi justamente isso que ocorreu quase 20 séculos novamente depois de Jesus. Surgiu a terceira, que é a última revelação de Deus à humanidade. E Allan Kardec, então, definindo bem essa questão de seu espiritismo, a revelação, ele vai definir aqui, ou seja, ele vai analisar aqui a palavra revelação. E temos o imenso prazer de entregar a palavra ao próprio Allan Kardec, que aqui no seu livro A Gênese, como dissemos, é a quinta obra dele, complementando as demais, que ele vai explicar o que significa a revelação. E ele diz: definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelação, ou revelar, vem do latim revelare, cuja raiz velum, véu, que significa véu, significa literalmente sair de sob o véu, e figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Esse é o significado da palavra revelação, que em sua genealogia vem da língua do latim primitivo. E continua Kardec: em sua acepção vulgar, mais genérica, quer dizer, para o povo, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignorada, mas que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Aí se chama revelação. E continua Kardec: deste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. Nesse sentido, e pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. Quer dizer, ele está dizendo que nesse sentido vem as revelações incessantemente, uma após outra, uma após outra. E ele cita como exemplo a astronomia, por exemplo,
revelou o mundo astral, que nós não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra, que nós não conhecíamos. A química, a lei das afinidades. A fisiologia revelou as funções do organismo, etc, etc. E Copérnico, Galileu, que foram os cientistas da astronomia, ele cita aqui Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier, foram reveladores. Então, neste sentido, esses sábios revelaram essa ciência. O Lavoisier foi da química e outros gênios da ciência que vieram fazer essas revelações. E o Espiritismo, por sua vez, veio nos trazer a revelação, a terceira revelação, que pode-se dizer que é autêntica, porque não é uma revelação de Allan Kardec, o Espiritismo não é uma revelação de nenhum homem aqui na Terra teve ou tenha o privilégio, nem o próprio Allan Kardec, abrindo parênteses na explicação, para se dizer o revelador do Espiritismo, uma vez que a revelação espírita ela é autêntica porque vem dos espíritos superiores. De maneira que Allan Kardec não é o autor do Espiritismo. O autor do Espiritismo, ou os autores, são os espíritos superiores, ou seja, uma coletividade, uma pleiade de espíritos de muita sabedoria e de muitas virtudes, muitos deles que passaram aqui pela Terra. Esses se agruparam no mundo espiritual e transmitiram a revelação que ganhou aqui na Terra o nome de Espiritismo. E dentro desse mesmo parêntese, gostaríamos de dizer que Allan Kardec criou a palavra Espiritismo. Criou também a palavra espírita ou espiritista para designar os seguidores do Espiritismo, dessa nova revelação, que ele próprio criou a palavra Espiritismo. E também ele criou a palavra médium, mediunidade, mostrando que os médiuns são os intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material. São eles a ponte que liga os espíritos aos homens, que também são espíritos. E fechamos o parêntese no pequeno comentário. E Kardec continua. Ele diz: a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se esse fato é falso, já não é um fato. E, por consequência, não existe mais revelação, porque o fato não é verdadeiro, o fato é falso. Logo, não há revelação. Mas é o contrário com o Espiritismo. O que veio a revelação, cada século que se passa, cada ano que se passa, se torna mais verdade, mais pura. Logo é uma revelação. E nada até hoje desmoralizou o Espiritismo, é isso que ele quer dizer. Sempre foi considerado e respeitado pela humanidade. E ele continua: toda revelação que é desmentida por fatos deixa de ser revelação. Se for atribuída a Deus, deixa de ser revelação. Não podendo Deus mentir, nem podendo Deus se enganar, essa revelação falsa não pode emanar de Deus. Se a revelação é falsa e que se diz vinda de Deus, ela não é verdadeira, porque Deus não mente e nem Deus se engana. Logo, essa revelação que se diz vinda de Deus, ela é falsa, é mentirosa. Mas com o Espiritismo ocorreu diferente e ocorre diferente. E ele continua: deve ser considerada produto de uma concepção humana
essas que são falsas, essas revelações. E ele, para encerrar, continua. Qual o papel do professor diante dos seus discípulos, seus alunos, numa sala de aula? Qual é o papel deles, senão o de um revelador? O professor lhes ensina o que eles não sabem, ensina aos alunos o que os alunos não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmo, porque a ciência é obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem verdadeiros gênios, que trazem cada qual o seu contingente de observações aproveitáveis àqueles que vêm depois. Ora, o ensino é, portanto, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem a outros, que as ignoram e que, se assim não fora, as teriam ignorado sempre. Mas o professor, para encerrar, não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo, traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio, que aparecem de tempos a tempos? Então, o Espiritismo é mais uma revelação de Deus à humanidade, porque não traz mentiras, não traz falsidade, e é uma revelação que vem dos espíritos superiores. E nenhum homem aqui na Terra teve nem tem a vaidade e nem o privilégio de ser o autor da doutrina do Espiritismo, que se chama Religião dos Espíritos, Doutrina dos Espíritos, Filosofia dos Espíritos, Revelação dos Espíritos. Tudo convergem para os espíritos e não para nenhum personagem humano. Allan Kardec. E então, meus prezados amigos e companheiros, o nosso programa de hoje foi uma continuação do nosso programa anterior, que continua tratando de a Gênese, o 5º livro de Allan Kardec, que é um complemento aos 4 primeiros, também da autoria dele. Muita paz para todos e até o novo programa com o outro tema, Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.